E aí, pessoal, chegamos agora a esse módulo, que é um módulo bastante interessante. Acho que é um dos que vai ser de maior conteúdo avançado. É um conteúdo muito extenso e realmente bastante avançado, assim, demanda bastante configuração, bastante paciência, um alto entendimento do que realmente você está fazendo, qual é o teu objetivo e tudo mais. E para começar falando sobre o Hello CI/CD, né? A ideia aqui é a gente entender primeiro o que que é um CI/CD, entender quais os processos que compõem um CI/CD. E aqui eu trouxe já uma imagem, qualquer um do Google aí vai te mostrar de cara o que que ele é. Então aqui no CI, né, que é o CI, vai ser a Continuous Integration, que basicamente vai ser integração contínua. Então aqui a gente tem algumas fases, ó. Então no caso ali ele pegou o plano, o código, a build e o teste. Então tá aqui. Tudo isso que faz parte da integração contínua, né? Você tem que sempre pegar um novo plano, implementar essa funcionalidade, testar e tudo mais. E agora a parte de continuous delivery, que basicamente a gente vai, dado que todo o código foi validado, toda funcionalidade foi feita, a gente precisa lançar para os usuários. E aqui a gente tem a fase de fazer uma release, dar deploy e o operate aqui, basicamente deixar operando ali em produção. Basicamente, esse é todo o fluxo aí de um CI/CD. Dito isso, a minha ideia aqui é te mostrar, né, o CI/CD para mobile. Algumas soluções aqui que a gente tem no mercado hoje que funcionam muito bem. Inclusive eu já usei e provavelmente é a ferramenta que o pessoal vai indicar para ti. É essa daqui, por exemplo, do App Center. Basicamente ele faz tudo isso, né? Ele faz build, teste, release e também até monitora aí algumas coisas para cada plataforma. Então ele tem deploy basicamente de tudo aí, seja do Apple, com apps, Android apps, Windows, React Native, que é o que a gente está usando, o Xamarin, e tem mais aí que é macOS e TV e a Unity também. Então tem muita coisa, né? Então, sei lá, desde o GitHub, Actions, tu pode fazer aí as tuas brands, criar os apps, Workflow. Realmente eu já usei isso aqui e funciona muito bem. Então é bem tranquilo usar. E esse aqui eu acho que é um dos mais fáceis assim de colocar. Basicamente você precisaria só começar o projeto aqui, linkar com o teu GitHub, escolher uma branch, colocar os arquivos que ele pede, que são necessários para fazer o envio da loja e teoricamente está pronto. Então não tem muito nem o que fazer. E até ele é bem grátis, assim, tem uma parte bem grátis ali. Aqui, ó, por exemplo, você tem 200 e poucos minutos de build, né? Tem a parte de teste também grátis por 30 dias, distribui é limitado, analisa que já tem ali. Então tem bastante coisa também. Só que ele funciona bem para apps pequenos aí que não vai estar rodando muito CI/CD, fazer bastante implementação, curto prazo, etc. Ele vai funcionar bem ali pelo tanto de build. Geralmente a gente não, pelo menos eu nunca bati esse tanto aqui, né? Então depende muito do projeto, claro, mas eu nunca bati esse tempo de build aí do free. E funcionava bem quando eu usava. Você também vai ter outras opções aí no mercado, né? Então a gente tem também o CodeMagic. Para quem é do Flutter, né, ou que está estudando Flutter, provavelmente é o que o pessoal mais usa por lá. Mas você vê que ele também não é só para Flutter. Então, que tem Native Apps, tem Android, também do iOS, React Native, Condova, Ionic, Unity, Label novo, né? Nem tinha visto isso ainda. Então, bem de boas também. Toyota usa, né? Bem legal. É basicamente a mesma coisa, né? Todos eles fazem meio que o mesmo processo. Não tem nem muito o que falar, assim, de todos eles são bem simples, tanto de colocar, como distribuir, etc. Então, esse aqui eu não vou focar, não vou fazer com nenhum desses, porque eu acho que esses aqui são bem simples para vocês fazerem. Basicamente é só conectar aí teu GitHub e vai pedir os arquivozinhos, seja chave, seja certificado, e ele vai conseguir lidar para você. Mas quem roda por baixo de todos esses serviços, tanto aqui no App Center quanto no Visual Studio, no CodeMagic, na verdade, é o Fastlane. E aqui, posso até trazer um pouquinho para cá. O Fastlane, basicamente, ele faz toda essa parte de automatizar aí
tudo da release, né? Com tudo que a gente precisa ali, seja para distribuir apps Android, iOS também, ele funciona para tudo. Que tem até um exemplo, a gente chama de lane, né? Então a gente vai, sei lá, por exemplo, subir, dar um bump na versão, criar o app e fazer um upload pro test flight. Vamos pegar screenshots novos, fazer o build, mandar para a loja também, direto para a loja. E aqui vamos colocar uma mensagem no Slack, por exemplo. Então, ele é bem robusto, ele faz tudo que os outros fazem, só que no caso você está 100% sobre o domínio dele, né? Então, você consegue controlar aí tudo que você precisa. E é ele que a gente vai estar utilizando, por isso que eu falei que é uma parte realmente bem mais complicada. E aí tem alguns pontos que eu queria trazer aqui para vocês, inclusive, a gente só vai, no caso do Windows e Linux, conseguir automatizar, né, para o Android em si. Para fazer o resto, você vai precisar de um Mac. Então até tem aqui o macOS. Porque algumas coisas é relacionado ao Mac, né? Se você realmente não consegue fazer um build sem ser no Mac, obviamente não dá para automatizar sem ser no Mac. Mas isso é bem tranquilo, até porque a gente vai estar utilizando também serviços de CI/CD, que vai dar pelo menos para você testar por lá, assim, tendo como configurar, né? Então é bem tranquilo também. E aí eu posso mostrar para você como é que vai ficar funcionando aí no iOS, caso você não tenha essa máquina. Dito isso, a gente tem algumas dependências e aqui ele já deixa de cara, que é o Ruby, né? Então a gente precisa do Ruby aí para estar compilando esses scripts. Então aqui nesse caso ele até trouxe aqui, ó. Vamos abrir o terminal rapidinho. Ele trouxe Ruby menos version. No meu caso aqui eu tenho, ó. Então o meu Universal ARM 64 Darwin 21. Bem próximo aí do dele, só muda aqui a arquitetura, né? Dele que é um x86 e era o Darwin 19. Blender, o Bundler, na verdade, é basicamente o que a gente vai rodar para instalar os comandos, etc. aí, que é relacionado ao Ruby. E aí tem várias formas de instalar o FastDN em si, né? A gente pode instalar usando, no caso do macOS, o Brew Install, que é bem comum. E, no caso aí, ó, ele até deu aqui sugestão macOS, Linux, Windows, etc. Você vai poder instalar usando diretamente aí o sudo gen install fastlan. Então, tu poderia rodar esse comando aí, sudo, etc, e vai instalar. No caso, né, do Windows, por exemplo, vai dar uma olhadinha ali, pesquisa como instalar Ruby Windows, como instalar Ruby no Linux. E aí você vai ter o Fastlane. E aí uma vez que você instala, né, eu já tenho ele aqui instalado, até aumentar um pouquinho o external, Fastlane, acho que o menos version que vai trazer para mim. E aqui está ele. Então ele está nesse path, né, ó, Ruby gens e aqui fastlane /bin /fastlane. E ele está na versão 2.206.2. E aqui ele já começa meio que o tutorial para realmente ensinar aí como colocar o fastlane no teu código, né? Então, a gente já pode começar aqui, na verdade, como a configurar tudo certinho. E aqui a gente vai ter que vir no nosso código e configurar isso. Mas aqui, passando rapidamente pelos cada ambiente, né? A gente tem aqui, ó, Get Started, tem iOS, Android, Cross-Platform, que é o que a gente vai estar utilizando, actions disponíveis, como criar nossa própria action, como usar aí as coisas da App Store Connect, API, como fazer atualizações, tem algumas coisinhas, por exemplo, como fazer o sign-in dos projetos, plugins que a gente vai ter ali, que a gente vai inclusive usar algumas melhores práticas, integrações, então App Cycle, Azure DevOps, inclusive eu usei o da Azure DevOps também, o SQL CI, que é o que a gente vai estar utilizando, o CodeMagic, o GitHub Actions também vai dar para utilizar, o GitHub Labs, Jenkins, Travis, então tem muita coisa ali, ele já traz tudo para você. E aqui são os arquivos em si, ó. A gente vai ter o Fastlane, Fastfile, WebFile, Lanes, Actions e mais algumas coisinhas ali. Então é bem por aí, acho que é um dos mais complexos de tudo, assim, para automatizar. E vamos utilizar ele aí nesse projeto, né? Então vamos lá. Vou copiar aqui o Fastlane init. Vou abrir aqui o terminal. Estou no nosso projeto como a gente tinha parado da última vez. ls
Tô aqui, vou na pasta Android e vou fazer o Fastlane init. E aí ele vai rodar uns comandozinhos pra gente. Primeira coisa que ele vai pedir aqui é o nome do nosso app. Então vou aqui Android, App, src, main, Android Manifest. E vai ser esse carinha aqui, né? O nosso package. Vamos colocar ele aqui. E aí ele vai pedir um caminho para o nosso path do secret. Vou colocar aqui ponto barra só para disfarçar. Vou dar enter. Ele vai perguntar se eu quero baixar os metadados agora. Eu vou colocar aqui não. Ele já vai instalar algumas dependências aí, ó. Então deixa ele atualizar. Ele já colocou aqui um Genfile novo, ó. Então basicamente ele instalou o Fastlane, porque isso aqui a gente vai precisar no nosso CI/CD. Então bem tranquilo. Deixa ele terminar aí. Ele está criando alguns arquivos aqui também. Aqui ele botou um caminho padrão, colocou o nome do nosso app verdadeiro. E aqui já colocou algumas coisas do Lane mesmo, que a gente vai estar utilizando aí mais pra frente. Então vou esperar só ele terminar de instalar aqui o que precisar. E aí a gente volta aqui para continuar. Prontinho, terminou de instalar. Se você estiver no Linux ou no Mac aí, adiciona o sudo primeiro. Então sudo fastlane init, que aí vai rodar mais rápido. E no caso ele vai pedir a tua senha ali. Mas feito isso, aqui a gente já tem. Deixa eu dar um cancel aqui. A gente tem uma pastinha. Vou dar um zoom também para melhorar aí para ti. A gente tem uma pastinha, ó, que vai o nome Fastlane. A gente vai ter o app file, né, como eu tinha mostrado ali. Ele vai dizer basicamente o nome do nosso pacote do app. E aqui é um arquivo que a gente vai precisar do Google para conseguir fazer o upload. Mas inicialmente, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas aqui mesmo, nesse outro arquivo. Aqui ele vai setar uma plataforma, como Android, né? A gente criou dentro da pasta Android, ele já detecta ali para ti. E aqui ele vai ter assim, vamos rodar todos os testes. Basicamente bem tranquilo, daria até para rodar, inclusive, para tu testar aí, ó. Vai rodar Fastlane Test. E aí o que acontece quando roda o Fastlane Test, ele vai cair aqui, ó. Ele vai ver esse nome e vai começar a produzir os testes aí no Android. Então ele vai instalar as dependências, criar as nossas tasks, ó. Até criou a pasta de build aqui, ó. Então compile. Então bem tranquilo aí. Ele vai rodar o teste realmente pra gente. Aqui ele dá um exemplo, como é que... quero um script, né? Quero rodar um script. Aí bota o seu script aqui. Mas é bem tranquilo aí. E aqui a gente tem outras coisinhas também, que é a Lane, né? Então aqui ele tá dizendo, por exemplo, submeter uma nova build do beta para o Crashlytics Beta. Então, bem de boa, a gente pode até usar esse aqui, trocar o nome, que é o que eu vou fazer na real. E aqui tem os comandos, ó. Tá vendo que tem um Gradle e dentro dele tem um task? Então ele dá primeiro um clear e depois dá o assembly release. Mas você lembra que da aula passada a gente colocou para não ser assembly e sim um bundle release? Eu vou fazer isso aqui também, vou trocar nas duas para a gente já salvo. E é bem de boa aqui nessa parte. Feito isso, ó, ele até passou o teste aqui, tá 100% funcionando, né? Então tem tudo instalado aí do nosso Fastlane. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai também trocar isso aqui, não vamos estar utilizando isso. Vou tirar esse aqui, script, eu não quero nenhum desses. E aqui ele já tem aqui, ó, Upload to Play Store. A gente vai usar esse aqui também, só que inicialmente eu quero mais ver se ele vai rodar e buildar o nosso app, nesse caso aqui. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer Fastlane e vou fazer o beta para ele rodar esse comando, que eu quero que ele dê um clear, tá aqui, ó, clear. Então ele até fez aqui a Gradle clear, tá vendo? E depois um bundle release. Então ele deu um clear, limpou e agora tá fazendo a release igual a gente fez ali na mão. Ó, você pode ver que ele já tá fazendo aqui. E se ele aparecer, por exemplo, build success full, se eu não me engano, é porque ele deu 100% certo ali. Então vou só esperar ele compilar aí e eu já volto. Show demais, funcionou. E aqui ele tem as actions, ó, que ele fez e também o tempo que levou, né? Então no caso aqui ele levou 55 segundos, quase um minuto aí, né? Então bem de boa fazer. Ele fez o clear e fez o bundle release. Então é porque não tem aqui em si, mas aqui dentro a gente vai ter o nosso bundle novinho que ele acabou de gerar. Talvez você tenha aí, né? Porque a gente criou na aula passada, mas por enquanto é isso. E aí a gente já fez muito progresso, né? A gente já instalou o Fastlane, já fez aqui essa parte, a parte do CI, né? Então, Continuous Integration. A gente poderia colocar o teste aqui, etc. Mas agora vem a parte do CD.
E para fazer o CD, a gente vai precisar entrar na loja. Então deixei até aqui no grupo. Aqui na loja, quando você tiver a conta aí, você vai precisar criar uma chave de API. Então tem aqui acesso API. Aqui eu já vou ter uma, mas quando tu for pegar um normal assim, provavelmente não vai ter isso aqui. Isso aqui representa basicamente o quê? Aqui é um JSON, né, que a gente vai criar, que vai dar a permissão para o serviço subir o nosso app aqui na versão que ele está. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente está fazendo manual, né? A gente coloca lá, gera, vem aqui, coloca dentro da loja e etc. Nós vamos fazer realmente isso tudo via API. E aí, para fazer isso, você precisa de uma permissão dentro do Google que dê uma chave de permissão para você. E aqui você vai ver que, por exemplo, tem Apple, YAML, Service, Account, etc. Então, basicamente, eu já deixei criado aqui, claro, né? Mas vamos fazer um exemplo aqui, que a gente tem mais um. Então aqui, ó, eu fui lá no Google Cloud. Você vai entrar com a mesma conta que você está logado no desenvolvimento, né? Então, bem tranquilo aqui, ó. Estou na mesma conta. Aqui vai ter a parte do YAML e administrador, contas de serviço. Aqui vamos adicionar mais uma conta de serviço. Então, vou botar aqui upload app vacina Dex. Acho que era class, se eu não me engano, era app, coisa assim. Isso aqui basicamente faz upload eu vou ter que conter, do app na aula com os alunos. Basicamente isso. Vamos criar e continuar. E aqui vem o mais importante. No caso, você vai ter que selecionar o papel. E aqui, no caso, ele está em uso, porque eu deixei, né, acesso rápido aqui. Foi a última coisa que eu adicionei. Então, você vai colocar esse papel aqui. Usuário da conta de serviço. Vamos clicar em continuar. Aqui não tem mais nada. Basicamente, é só continuar também. E aqui a gente vai ter dois, ó. Então, esse aqui é o padrão, né, que eu tinha feito já antes. E aqui tem até a chave aqui também, ó, mas é bem tranquilo. E aqui eu vou fazer o seguinte. Nessa que a gente acabou de criar, eu vou clicar nela. Deixa eu ver aqui. Ver registros, chaves, gerenciar chaves. Então, vamos aqui gerenciar chaves. E aqui você vê que não tem nenhuma chave. E a gente vai adicionar mais uma. Na verdade, uma, né? Que vai ser uma JSON mesmo. Então, eu vou colocar aqui. Bem legal. E aqui ele já traz para mim, ó, a chave, né? Então, deixa eu ver se essa parte é a certa. Eu queria ver ele certinho aqui. Vacina Dex. Deixa eu abrir de novo aqui. Ele tá pegando de dentro do meu desktop. Porque eu tinha salvo aqui. Então, eu posso colocar aqui, eu posso colocar lá no outro também. Não faz diferença. Eu vou colocar aqui dentro. Porque eu já tinha colocado a outra ali. Vacina Dex. App. Vou salvar isso aqui primeiramente. Depois a gente ajeita ele certinho. Então é basicamente isso. Vou fechar. Então vou voltar aqui. E agora se eu voltar aqui e fizer um atualizar, ele deve aparecer mais uma chave. E essa chave é essa segunda aqui, ó. Upload app, vacina Dex app. E aí você vai ver que tem, por exemplo, gerenciar Google Play Console Permissions. E aqui que faz a diferença. Para fazer com que essa conta consiga adicionar apps, eu preciso tornar ela administradora. Aqui eu posso dar permissão aos apps também, mas como ele é de mim, teoricamente é isso. Mas eu vou mostrar aqui para você também. Eu tenho os apps que eu posso conceder acesso. Nesse caso, né, a gente vai conceder acesso aí. Eu posso colocar tudo, na real. Então, selecionar tudo. Mesmo que eu não vá colocar mais nenhum dos outros ali, mas eu posso colocar. E aí, vai dizer que ao colocar todos, né, significa que é admin, etc, etc. Vou aplicar. E vou colocar aqui, convidar o usuário, enviar convite. Se fosse um usuário normal, realmente chegaria o convite. Mas como não é, a gente vai ter só a pessoa em si aqui. No caso é esse carinha aqui, né? Upload app vacina Dex. E aí tem um usuário ali que tem as permissões de subir um app na loja. Então bem legal, bem fácil assim, mas é bem chatinho fazer isso na verdade. Então dá bastante trabalho. E a gente precisa colocar esse arquivo agora dentro da nossa pasta Android. Então aqui, ó, vamos voltar aqui. Vou abrir aqui o meu Finder só para me achar onde é que tá
aquele documento que tá lá no início, documentos, vacina Dex, Ismael, desktop, vacina Dex. Aí tem o vacina Dex app. Peguei aqui. E aqui eu vou colocar ele dentro da nossa pasta do Android. Então eu vou pegar aqui ele e joguei. Então basicamente essa chave aqui que dá permissão é um service account, né, que dá permissão da gente conseguir ali fazer um upload para nossa loja certinho. Então tem uma chave bem grande aí, né, a chave pública e a private aqui. Então a gente vai utilizar isso aqui para fazer o upload. Porém, a gente vai precisar colocar, eu prefiro colocar um nome mais fácil, né? Vou renomear isso aqui. Vou botar Play, Store, Credentials. Então, credentials.json. E, aproveitando aqui que eu renomeei, vou copiar isso tudo. E vou colocar esse carinha no nosso git ignore. Por quê? Porque não pode... Cadê aqui Fastlane, ó? Vamos colocar ele aqui. Porque isso aqui não pode ir para o GitHub. Porque qualquer pessoa que tenha essa chave aqui, ela consegue fazer um upload lá na loja dos nossos apps. Então, não queremos isso, né? Então, vou fechar aqui só para a gente voltar de novo. Agora que a gente adicionou isso aí, a gente vai vir aqui em App File e vamos colocar o nome daquele arquivo, né? Então, basicamente vai ser o play console.json. Então, a gente tinha colocado só ponto barra e agora sim tá certinho o nome para esse arquivo aqui. Então, bem tranquilo também. A gente já trocou a task e a gente já viu que deu certo gerar aqui, né? Então, a gente já poderia, inclusive, gerar uma versão. Então, aqui embaixo ó, tem o upload para a Play Store. E aqui a gente pode transformar isso numa função e passar aqui o track. O track basicamente vai ser alguns tipos, né? Então, pode colocar aqui. A gente poderia ter o beta, como eu estava sugerindo, ter o release e tem também o internal, que é o que a gente está utilizando. E como a gente não botou nosso app para avaliar ainda, a gente pode colocar aqui o release status igual a draft. Então, basicamente isso aqui garante que a gente vai conseguir rodar certinho. No nosso caso lá, se eu colocasse aqui, por exemplo, é porque aqui é um YAML, né? Então é assim, comentário. Aqui a gente poderia colocar também outra coisinha que seria o comando, né? Para realmente fazer ali, tirar isso aqui. Então tá, por exemplo, remove this, ó, tá aqui. Então, beleza. E aqui a gente teria também que trocar esse cara para release. Tem uns tipos ali, release, teclado aqui, ou beta. Então aqui, ó, tem alpha, beta, debug. Esse rollout, se não me engano, tem também. Mas beleza, é basicamente isso aí que a gente vai fazer. Inclusive aqui embaixo, né, a gente pode até deixar dessa forma aqui. No caso, ele realmente mandaria ali. Mas uma coisa que a gente gosta de fazer aqui na empresa é colocar sempre como o track interno. Então, por mais que a gente coloque ali, a gente sempre coloca interno para garantir que vai funcionar certinho. Bem legal. Uma das coisas que a gente pode fazer agora é um comando bem bacana que ele consegue baixar o que está lá na loja para a gente. Então, observa bem as pastas aqui e a gente vai rodar um comando chamado fastlane supply init. E aí, se ele tudo der certo, ele vai conseguir baixar os dados, imagens, screenshot, tudo que tiver na loja para a gente. E aparentemente está dando certo. Colocou aqui os idiomas, PTBR, tudo que a gente quiser, ele vai colocar para cá. Se a gente tivesse preenchido lá na loja, ele já trazia também pra gente, tá? Isso aqui é só o erro porque a gente não tem nada em produção, mas funcionou. E aqui, ó, eu teria, né, as imagens ali, ó. Então, olha que legal. As imagens que eu coloquei. Aqui é os screenshots, etc. A nossa feature graphic que a gente colocou lá. O ícone, a descrição. Esse é um web para gerenciar vacinas, registros. A descrição pequena. Title, vídeo, caso tivesse. Então é bem legal, né? Ele traz tudo aqui pra gente. Inclusive, você consegue modificar e criar os idiomas por aqui também. Feito isso, a gente já pode até rodar um Fastlane Beta. Então, aqui, ó, a gente vai fazer o quê?
teste, né? Então beta vai submeter uma new build, vou chamar internal build to App Store, to Play Store, né? To Play Store. Então, bem de boas. Vamos lá. Ó, dive into LAN, beta Android. Ele vai buildar o app e depois vai tentar subir na loja pra gente. Provavelmente deve dar um erro lá da versão, porque a gente já tem uma versão com esse número de versão que a gente criou da última vez. Mas vamos deixar ele ver o que ele vai fazer pra gente. Aqui ele já passou da parte de buildar, entrou no Fastlane, tá preparando o nosso AB nesse caminho, ó. Projetos, catapulta, R, tal. E para o upload, então significa que ele vai conseguir mandar aí para a loja. E aí vamos ver certinho só como é que ele vai achar o caminho, se vai dar tudo certo mesmo. Dependendo. Essa parte é muito chatinha, porque qualquer coisa que der errado, ele vai parar e a gente tem sempre que ficar gerando do zero ali, né? E ele deu basicamente o erro que eu falei. Então, ele tá dizendo o quê? Que o número da versão já existe na loja. E aí, não sei se você lembra, é aqui, Build Gradle, versão, já tem a 2. E aqui a gente pode colocar 3 e pode colocar aqui 3 também, por exemplo. E aí eu vou rodar de novo e eu volto aqui quando ele terminar de fazer a nova build. E olha só, pessoal, já conseguimos aqui fazer a build e o upload direto na nossa loja ali, tudo de forma automatizada, né? Basicamente eu rodei um comando, ele fez a build e mandou direto na loja. Então aqui, ó, você tem as tasks, demorou 39 segundos para fazer o bundle e depois demorou mais 56 segundos aí para fazer o upload na loja. Então, muito massa, funcionou aí 100%. Se a gente voltar lá na loja, deixa eu buscar aqui, vou pausar aqui, vou entrar lá no app e aí eu já volto rapidinho. Na verdade, eu vou entrar por aqui também. Vocês já viram esses, estão bem tranquilos. Aqui a gente vai em internal test e olha só, a gente tem aí uma versão de rascunho da 1.0.3, que foi a que a gente acabou de setar, né, ali. Então isso aqui é muito massa. Eu gosto muito dessa parte aqui de já ter tudo automatizado. E a gente vai fazer mais, né? A gente vai fazer inclusive ali para mandar tudo automatizado sem a gente colocar mais nem a mão para digitar aquele comando. Então, para você ver o poder que tem essa ferramenta e como foi simples aqui, a princípio, né? Colocar uma build aí direto na loja sem ter nenhum trabalho. Então, como eu falei aqui, a diferença desse outro que a gente ia mandar, essa nova build, para o track de interno, e a gente poderia também configurar para ser production. Essa aula já foi bem massa aí, né? Então, muita coisa que a gente fez. Aqui a gente tem algumas dependências, tem bastante coisa que a gente colocou, git ignore. Vou deixar essa aula por aqui. Já vou colocar aqui um feed. Initial Fastlane Android. Vou salvar. E por essa aula, pessoal, é isso. Isso aqui já é um meio caminho andado, assim, só de ter dado certo tão facilmente. Fica incrível mesmo. Na próxima aula a gente vai fazer isso aí de forma automatizada, que vai ficar bem bacana. Vamos fazer, inclusive, essa parte ali que eu fiz agora manualmente, de ter que entrar aqui e mudar o número. Também vamos fazer isso de forma automatizada aí, para não ter que ficar tendo que ter todo esse problema aí que a gente teve de mudar na mão. Então, é isso por essa aula. Eu te vejo na próxima.